Cara, eu tenho trabalhado sempre com aulas. Eu sou um cara que eu amo dar aula. Tenho o meu trabalho de aulas de instrumentos, né? Principalmente o baixo, que é a minha formação. Mas dou aula de violão e guitarra mais para iniciantes. Legal. E vira e mexe de vez em quando. Nesse momento eu não estou com nenhum, mas aparece algum aluno querendo aprender teoria, se preparar para vestibular e essas coisas, né? Você chegou a fazer vestibular também, né? Fiz, eu me formei. Vestibular não, a faculdade. Me formei lá na FAAM. Sim, legal. Né? E com bacharel em baixo. E dali, depois eu tomei a vida e fui tocar em tudo que é canto. Sim. Você chegou a ter um projeto com o Zeca Loureiro, não foi? Uma Sim, banda? A gente estudou junto, legal. Né, na FAAM. Uhum. A gente teve uma banda que a gente tocava um pouco de tudo. Aquelas coisas de faculdade, né? Que a gente... sei lá, arruma um barzinho na praia que descola uma hospedagem, um pagamento e um X músico. E um X músico, com certeza. No final da noite, o que sobrar na cozinha entre pães, se sobrar. Senão vai só o pão mesmo, né? Se tiver o pão. E aí a gente chamava Já Sou Funk. Era uma banda que a gente tocava de tudo, com uma pegada sempre mais groovada, né? Uhum. E misturava um pouco de jazz, soul, funk. E legal, tocava rock também, né? Porque a gente... nosso pedigree, a gente não nega o pedigree que tem, né? Sim, com certeza. E o Zeca é um grande irmão que a vida me deu. Assim, também legal, faz muito tempo que eu não encontro com ele. A gente tentou fazer ele vir aqui comigo, sim, né? Ele é avesso a podcasts, o que eu acho bom. Ele é um cara, e ele tá com filha pequena agora, tá numa treta, e ele tinha que tocar, na verdade. Eu cheguei a convencer ele. Mas ele passou muito tempo acompanhando artistas, né? Sim, sim. Acompanhando... a gente fez muita coisa, tem uma ligação muito, muito de irmão mesmo, assim. Que sabe? Legal. Pô, que legal, hein, cara? Também é uma coisa que, vamos dizer que o Angra, né? Sim. A grande família Angra que... foi louco porque não foi por causa do Angra, né? Mas, lógico, quando eu vi que o irmão do Kiko tava lá, a gente se falou, né, cara? E então, como foi? A gente tinha um amigo que chamou a gente pra tocar, acompanhar ele, se eu não me engano, tá? Foi isso, uma coisa assim. Isso era uma banda que a gente ensaiava lá em Cotia. Quando eu vi, era o Zeca, o guitarrista, e eu era o baixista. Que legal, foi um acidente do destino. Isso, e depois a gente não ficou a gente ficou amigo, mas não uma coisa tão próxima de irmão. E a gente depois se cruzou na faculdade pra fazer. Então essa coisa da banda foi antes da faculdade? Foi antes ainda. Foi na adolescência, nessas coisas assim. Vamos fazer um som lá em casa. Tá. Vamos dizer, e o Angra... O André ainda fazia parte do Angra. E que época foi isso? Em que ano foi isso, mais ou menos? Cara, só para eu contextualizar aqui. Anos 90, assim, mas mas já fazia. Eu já sabia quem era o Kiko, né? Já sabia. O Angra já estava no Angels Cry, pelo menos, assim. Ah, tá. Bom, então faz bastante tempo mesmo. Foi no comecinho. Foi antes do Holy Land. Isso eu tenho quase certeza. Então faz bastante tempo mesmo, cara. Poxa, que legal. E aí a gente fez essa parceria durante muito tempo, tocamos junto com alguma galera. E aí, cada um meio que no seu trampo. Depois eu fui morar fora, a gente meio que parou de se trombar de trampo, né? Tá. Mas sempre se ligando, sempre sabendo como é que tá, coisa de irmão mesmo. Que legal. Onde você morou? Morei na Espanha, em Barcelona. Que legal, que delícia, hein, cara? Bom. Você aprendeu a falar o catalão? Putz, eu aprendi a compreender. Para abrir a boca e falar é outro degrau que eu não consegui transpor, entendeu? Porque o que eu percebo... Não, Barcelona é catalão. Sim, mas pela rua, assim, o que eu mais vi foi falando espanhol. Eu me virei com espanhol por lá. Sim, mas você vai para as entranhas da Catalunha, tem gente que nem lembra mais falar espanhol. É muito louco. Eu cheguei a tocar em lugares assim que lugares de veraneio só dos catalãos, assim que, a galera, eu tentava falar em castelhano, eu vi o cara tentando me responder em castelhano, mas não conseguindo, e respondendo em catalão. Nossa, e aí você tinha que pescar, porque tem algumas palavras que são semelhantes, não é? E outras que são nada a ver, não é? Cara, isso? Tem uma mistura muito forte de francês, tem palavras em português, bom dia, em catalão. Sim. É mesmo? Não sabia, não. E tem muita coisa também tem umas coisas de italiano. E tem uma coisa muito ruim do catalão, que eles comem o final das palavras. E quando você vai entender por fonética, geralmente você se foca no final da palavra, né? E não tem. Baixo é baixo. Assim.
E eles têm aquela coisa muito comum de povos meio que foram perseguidos pelo idioma, de falar de maneira com a boca fechada, né? De falar meio sussurrando, meio assim. Ah, entendi. Então, por exemplo, surdo mudo já perrenga, porque não dá para ler o lábio, né? É treta para ler o lábio. Uma coisa que me ajudou muito era ficar ouvindo rádio de notícia em catalão. Aí eu conseguia, com muito esforço no começo. Nossa. É a minha maneira de estudar. Mas daí é falar, cara. E lá você foi fazer o quê? Você foi estudar? Eu fui. Eu tocava numa banda, que era um pessoal, era 2004, eu me formei nesse ano na FAAN, né? Tá. E aí eu tinha uma banda que eu tocava que a banda inteira ia pra lá. Eu não ia. Aí certo. Eu falei, puta, até uma vez eu fui viajar pro sítio que a gente tem lá perto de Piedade, com o André. A gente, de vez em quando a gente ia junto, né? E eu comentei com ele, puta, cara, a banda inteira vai pra lá, eu vou perder esse trampo, né, cara? E ele falou, por que você não vai, mano? Eu falei, porra, meu, porque eu tô com outras bandas aqui, eu tô com a minha vida, tô me formando, nem penso em ir. Ele falou, cara, então passa a pensar, porque depois de você terminar a faculdade, só faltava terminar a fazer percepção com a Ida, que era a minha única DP que tinha lá, né? E aí ele falou, meu, nada mais vai te prender. E é uma experiência de vida que você nunca mais vai ser o mesmo. E eu falo isso para melhor. Ele me convenceu aí. Que bom, cara. Que bom que você foi. Foi muito bom. Que eu acho que foi acertado esse conselho. E a faculdade chegou a terminar daí? Terminei. Deu tempo? Cara, terminei em coisa de menos de um mês eu já estava em Barcelona. Olha só. Foi muito corrido, porque os caras já estavam lá, né? Uhum. E aí eu queria continuar para trampar com os caras lá em Barcelona. Sim, senão os caras iam outro baixista lá, você ia para tocar baixo. Ia para tocar baixo, e aí eu fiquei 3 meses, aí eu saí, passei um tempo passei uns 3, 4 dias na Tunísia, entrei no Ramadã, porque era aquela época do passaporte que não tinha código de barra, então você conseguia sair da União Europeia e conseguir mais 3 meses depois, né? Pra isso que você foi? Se você desse sorte. Eu fui, mas foi animal, porque eu fazia história também, né? Antes da faculdade de música, eu fiz história na PUC. Que legal! E, cara, história, norte da África, pra quem faz história, é uma coisa que você fala, meu Deus. Sim, berço da civilização, né, cara? Aí eu uni o útil ao agradável, mas eu fui em pleno Ramadã, sozinho, foi mó treta. E o Ramadã é aquela parte que eles se recolhem, não é? Eles não comem, não bebem, do nascer do sol até quando o sol se põe. Aí o pessoal, né, para carimbar o teu passaporte também. Desculpa, eu tô recolhido no Ramadã. Era uma dúvida, se eles iam carimbar ou não. Se os órgãos vão abrir tudo, né? Porque fecha tudo, né? Não, mas assim, no aeroporto funciona. Mas, assim como os bairros que tem hotel de turista funcionam. Mas uma hora eu quis sair do hotel para visitar a cidade que eu tava e os caras me aconselharam de não ir. Eu fui mesmo assim. Porque pode ser um desrespeito, né? Tá na rua assim. Ou não? Nada a ver. Eles estão, mas como eles não podem fazer muita coisa, eles não podem comer, beber, eles tentam se recolher para se... é uma coisa de uma aprovação de fé, né? Uhum. Então, cara, se eu sair... Não é nessa época que eles giram, lá em Meca, eles giram em volta daquela pedra gigante, né? Aquele templo gigante quadrado? Então, eu não sei se isso é só durante o Ramadã, mas tá. O Ramadã também, né? Sim. E posso estar falando alguma besteira, mas eu acredito que no Ramadã também, eu não sei se isso rola sempre. Mas eu cheguei a jogar bola com os meninos lá. Ah, que legal, assim, então, eles vão fazer as coisas, só que eles sabem. Eu tocava, por exemplo, com o Argelino e ele fumava, né? Aí ele tava no Ramadã, ele fumou, falou, cara, eu não devia ter fumado. Eu falei, por quê? Porque agora eu tô com uma sede do caramba. E não pode tomar. E não pode. Entendeu? Então eles preferem ficar mais reclusos para se poupar, né? Esse teu amigo Argelino, ele foi contigo de Barcelona para lá? Como foi isso? Não, ele era um percussionista que tocava numa banda de um cantor com quem eu acompanhava lá e que tinha meio que gente de vários países na banda e era um puta som animal. É mesmo, que legal. Eu gravei, infelizmente, o cara já falecido, ele acabou não lançando o disco dele solo. Mas eu até no meu perfil tenho tocando uma música dele lá. É mesmo, cara. E assim, era o batera e um guitarra catalão, um outro guitarra venezuelano, eu brasileiro, o percussionista argelino
E tinha um outro cara que fazia percussão que era francês. O vocalista era franco-catalão, ali franco-espanhol, vamos dizer assim, né? E tinha uma backing que era francesa também. Legal. Fazia uma miscelânea total de som. Então, e essa era a gig que estava lá em Barcelona? Então, eu fui para tocar com o pessoal que eu tocava de uma banda de forró aqui no Brasil. E que lá eles iam fazer de tudo de música brasileira, não iam fazer só forró. Né? Sim. Só que chegando lá, você vai conhecendo a galera. Eu fiquei quase 6 anos lá. Pô, que legal, cara. Que experiência legal. À medida que eu fui conhecendo a galera, eu fui tocando com gente realmente do mundo todo. E isso é muito enriquecedor. Porra, que legal isso. Teve uma época que a gente descobriu um lugar de produção, de aula de produção musical, né? Então os caras, para se formarem, eles precisavam gravar uma demo. E eu, trabalhando com várias bandas, né? Os caras, porra, meu, é só ir lá e gravar uma demo de graça, né, cara? Que o cara precisa, você tem que ter uma paciência. O cara vai enroscar umas lâmpadas lá, mas é um aluno, né? Sim. Mas você tem que gravar. Aí eu fui lá com uma banda de reggae, eu fui lá com a banda de música brasileira. Olha. Fui com uma banda que fusionava flamenco e samba. E aí, quando o cara me viu indo lá com uma banda de rock, o cara falou, meu, caraca, você vem aqui direto, cada hora com um estilo diferente. Que aí legal. Eu falei, né, meu, a gente... Faço de tudo, meu. Porra, bicho...